decidiram mudar o seu jeito de viver, a sua maneira de agir. E jovens não são apenas aqueles que têm menos de 20. Jovens são aqueles que têm de 0 a 100. Nossas vidas, elas foram transformadas. Nós fomos libertos, nós fomos curados. O Senhor, Ele cuida de nós, Ele nos abençoa, Ele nos guarda, Ele nos protege de todo e qualquer mal. Hoje nós somos aqui, hoje nós estamos aqui, porque nós decidimos viver a vontade de Deus, porque nós decidimos fazer a vontade de Deus, sabe? De deixar os nossos sonhos de lado, de deixar as nossas vontades de lado, de deixar os nossos desejos de lado para fazer a vontade de Deus, para viver aquilo que Ele fez, para aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, sabe? Nós recebemos convite a todo tempo para estar lá fora, mas nós já saímos de lá. O mundo não é mais o nosso lugar, nós não pertencemos a mais lá. E nós temos que interceder para que as pessoas vejam isso nas nossas vidas, para que elas vejam a mudança e a diferença e queiram isso na vida delas, sabe? Hoje pode ter poucas pessoas aqui, mas as poucas que tem, o Senhor transformou, o Senhor mudou. E nós não viemos fazer isso aqui pela quantidade de pessoas que assistem, pela quantidade de pessoas que estão presentes, mas nós viemos para glorificar o nome do Senhor, porque somente Ele é digno de toda a glória. Amém? Glória a Deus. Podem se assentar, meus amados. Estamos aqui hoje, mais um sábado, hoje presencial. Algumas vezes nós fazemos apenas online. E eu só tenho a agradecer por tudo que Deus Ele fez na minha vida, sabe? Pela transformação que Ele fez na minha vida, na vida de todos que estão aqui hoje, sabe? Eu conheci muito jovem a palavra, mas eu não vivi, não aproveitei a minha juventude de maneira correta, que era fazendo a vontade de Deus, sabe? Eu deixei que as minhas vontades e os meus sonhos, elas ficassem em primeiro lugar. E quando eu fiz isso, a minha vida ela foi completamente por água abaixo. Mas a partir do momento em que eu coloquei Deus em primeiro lugar da minha vida, as bênçãos do Senhor vieram como, sabe, caminhões. Eu não sei nem como dizer para vocês. É algo assim tão tremendo que a gente vive. Por muitas vezes vem aquilo na nossa mente de que a gente precisa desistir, que a nossa vida lá fora era muito melhor, que as coisas que nós vivíamos lá fora era muito melhor. Mas hoje nós temos uma alegria verdadeira, sabe? Hoje nós vivemos coisas que nós nunca imaginamos. Nós recebemos coisas que nós nunca imaginamos viver, sabe? Sonhos que eram impossíveis aos olhos humanos, eles se tornam reais na presença de Deus. E eu só tenho a agradecer por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Amém? Gostaria de passar alguns recados. Amém? Hoje, às 23 horas, vai ter a vigília aqui na igreja. Amém? Aos que sentirem no coração a vontade de vir, a partir das 23 horas os nossos irmãos estarão aqui. Amanhã, no domingo, às 18 horas, nós temos o culto de celebração. Na segunda-feira, ainda estamos em stand-by, né? Estamos sem nenhuma programação no momento.
aguardando, né, Deus falar com o nosso pastor para iniciar mais alguma conferência, mais alguma programação. Na terça, às 18h30, nós temos a oração. Na quarta, às 20h, nós temos o círculo de oração, tanto para homens quanto para mulheres. Esse ele acontece apenas online. Amém? Na quinta, nós temos o culto da família a partir das 20h. Na sexta, às 6h da manhã, nós temos a oração. E na sexta, também às 20h, nós temos a igreja nas casas. E no sábado, hoje, o culto de jovens, nós temos culto de jovens. Essas vigílias, né, elas vão ocorrer agora todos os sábados a partir das 23h. Então, nós temos uma programação bem extensa, né, para que todos possamos estar aqui participando da obra de Deus, amém? Gostaria de chamar agora o nosso pastor para ministrar uma palavra, amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por imenso amor, imensa misericórdia, imenso poder liberado sobre a nossa vida. Queremos te adorar essa noite. Tiramos do nosso tempo, que a nossa confiança está em Ti. Não há outro viver longe da Tua presença. Nós sabemos da importância disso tudo. Sabemos da importância que tem na vida de cada um de nós que estamos aqui hoje para ganharmos almas para Jesus, para alcançarmos pessoas para o reino, e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós repreendemos, Pai, nesse ambiente qualquer tipo de dardo inflamado. Tudo que não vem de Ti nós cancelamos. Nós usamos a autoridade do nome de Jesus. Esse nome tem poder. Repreendemos todo o mal para a Sua glória, Senhor. Amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Amém, querido. Glória a Deus. Você já sentiu alguma vez assim no seu coração? Algo assim como se Deus estivesse longe de você. Amém? Parece assim que Deus está tão longe, né? Parece que Deus não está mais falando com você. Parece que você não está sentindo a presença. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Que Deus possa te dar uma direção, porque tudo é preparar de Deus. Eu creio que esse momento é extraordinariamente preparado por Deus para nós sermos ministrados aqui, amém? E as pessoas também que acompanham pela live. O Senhor nos trouxe aqui essa noite, amém, queridos? O tema dessa noite é: onde estás, Senhor? Onde estás, o Senhor? Muitas vezes nós procuramos Ele na nossa imaginação. Muitas vezes procuramos Ele na nossa mente. Muitas vezes tentamos ver Ele em algo, né? E aquilo ali talvez venha nos consumindo. Então por que Deus se ausenta de nós? Será que Deus se ausentou de nós? Será que nós deixamos Deus se ausentar de nós? Quantos aqui já passaram por essa experiência de se sentir abandonado assim? Acho que Deus me abandonou, né? Não consigo mais atrair. Isso acontece com muita gente, mesmo que tenha pouco ou muito tempo de igreja, tempo de caminhada, sabe?
batizado, pessoa que frequenta, que congrega, não tem problema, isso acontece. E eu vou deixar aqui 3 recursos para vocês não caírem nessa cilada que o inimigo lança na mente de pessoas que estão na sua casa, na sua presença. Amém? Vocês vão ganhar hoje uma arma para repreenderem qualquer pensamento que vier sujeito a isso na sua vida. Deus não te esqueceu. Amém? Deus não te abandonou e a presença dele já está na casa. Glória a Deus, Jesus. Meu Deus, tu és tremendo. Por que ocorre isso, gente? Por que ocorre essas coisas? Romanos 7,18. Quem pode abrir aí para nós? Essas palmas foram para mim. Amém? Essas foram para mim, né? Vamos fazer uma para ele? Aleluia. Romanos 7,18. Quem achou? Lê aí para nós. Vamos de novo? Amém. Vamos prestar muita atenção, porque uma coisa que faz com que a gente não, sabe, que ajuda muito o cristão na caminhada, é você ter bons ouvidos. Entendeu? Então a gente troca, muitas vezes, o bom ouvido pela sabedoria que a gente adquiriu. Isso aí atrapalha um pouco. Então, na hora que você está ouvindo aqui a palavra, é que ela vai te ministrar. Amém? Então Deus pode te tocar agora, Ele pode te curar, Ele pode te abençoar, Ele pode derramar algo sobre a tua vida nesse momento onde você está ouvindo, porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, isso é tremendo. Amém? Então vamos prestar bem atenção na leitura. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Em nós não habita, né, bem algum, né? Então em nós não habita bem algum. E queria que outra pessoa abrisse Isaías 59:2. Será que a gente consegue deixar nosso som um pouquinho mais alto do que o deles? Sim, um pouquinho mais alto, que no fundo também, algo que fique, que a gente possa, amém? Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso Deus, pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Amém? Amém. Nós vamos meditando aqui juntos na palavra. Daqui a pouco essa palavra vai começar a fazer sentido, amém? Na sua vida, e trazer vida também para você. O ser humano, ele tem a tendência de muitas vezes jogar, né, a culpa sempre para outras pessoas. Isso atrapalha bastante. É muito raro alguém reconhecer os seus erros. É muito raro. E é importante a gente entender o poder do arrependimento, né? Quando você erra e você vê que errou, não é para você se condenar. Ah, eu não sirvo, eu não mereço. Não, é para você arrumar uma maneira de melhorar isso. Amém? Ainda não chegou no final. Então nós temos essa oportunidade tremenda de entrarmos nesse sobrenatural. Então
Então nós precisamos entender que nós precisamos da misericórdia de Deus, amém? Amém ou não? Então não se permita viver longe da presença, custe o que custar, amém? Não se permita viver longe da presença. Uma vinda num ambiente como esse, numa hora dessa, Deus pode fazer algo extraordinário, amém? Na minha vida e na tua vida, por causa desse momento. Então assim, não deixe parecer que é simples, não deixe parecer que Deus está longe, amém? Deus não está longe. A Bíblia diz que Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, nos céus, na terra e embaixo da terra. Onde tiver lugar, a presença dele alcança, amém? Então eu vou deixar alguns pontos aqui para você meditar, pensar sobre isso e guardar isso no teu coração. O primeiro é, muitas vezes, parece que Deus está longe da gente, parece que nós estamos longe de Deus, porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas sozinhos e às vezes da nossa maneira. Isso é forte. Às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Tomar muito cuidado com isso. Algo que você quer fazer, às vezes até para Deus, mas você quer fazer do seu jeito. E aí, por fato de você querer fazer do seu jeito, você acaba sem, perceber, afastando um pouco a presença de Deus. Porque agora há pouco, quando eu vim entrando aqui, correu um irmão, caminha com a gente, correu de lá até aqui. Ele estava um pouco afastado e ele correu ali, me abraçou. Cara, preciso muito voltar, vocês me aceitam? Aí eu disse, você já está aceito. Então semana que vem eu começo de novo, amém? Na terça-feira ele vai estar aí treinando aí com você, amém? Glória a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor. Isso foi uma vinda aqui minha. Ele me viu entrando, Se eu não tivesse vindo, ele não teria sido pego. Não sei talvez quanto tempo mais ele ia esperar para esse encontro acontecer. Então talvez a vontade de descansar era maior, A garganta rouca era chamando assim, descansa, Mas eu não vivo mais fazendo as minhas vontades. Eu não faço mais as minhas vontades. Eu não quero fazer as minhas vontades sozinho eu fazer do jeito que eu acho. O que é do jeito que eu acho? Por exemplo, eu estou em casa e começo a imaginar, eu já prego hoje, amanhã, depois eu estou sempre pregando, hoje eu vou descansar. E a gente começa a tomar decisões baseadas naquilo que a gente tem como identidade. E eu quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, dos irmãos Caim e Abel, que é algo tão poderoso dos dois irmãos, que quando você olha Caim trabalhando, era um trabalho árduo, era um trabalho cansativo, era um trabalho que, desgastava. E o trabalho de Caim exigia muito esforço dele. E o trabalho de Abel não. O trabalho de Abel, ele tinha uma dependência maior de Deus. Ele dependia mais de Deus do que trabalhava. A dependência dele era maior do que o trabalho que ele realizava. Então ele também pastoreava ovelhas, mas é interessante que ele fazia isso na dependência de Deus. Por que isso mostra que é na dependência de Deus? Porque naquela época, até então, não se comia animais, não se comia carne. Então quando Abel cuidava do rebanho, ele não cuidava para ele comer do rebanho. Ele cuidava por quê? Porque era uma dependência de Deus pastorear. Então ele pastoreava para Deus. Ele não pastoreava para receber algo em troca. E isso levava ele para perto de Deus.
levava ele para a amizade com Deus, para o relacionamento, para sentir a presença de Deus. Isso é forte demais. O trabalho de Caim era um trabalho muito bom, sua oferta, também foi muito boa, mas ele trabalhava para ele e para Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para controlar os nossos pensamentos, as nossas vontades, sabe, aquilo que a gente quer na nossa direção. E nós precisamos muito se atentar com isso. Então nós precisamos nos atentar, refletir, pensar sobre isso. Às vezes nós estamos numa caminhada com Deus, e é muito forte isso, e você vai indo, a sua vida vai melhorando. Você vai gostando das coisas boas que acontecem, e aí você vai esquecendo um pouco as coisas de Deus. Aí vem o esfriamento. Aí você deixa de queimar um pouco, porque o teu foco agora muda. E aí você diz: por quê? Onde está Deus agora? Cadê o Senhor? Eu não consigo sentir a presença. Aquilo que eu orava e via com tanta maravilha, hoje não vem mais. E aí aquela preocupação, mas é justamente isso. Primeiro, por querer fazer a obra do meu jeito. Preciso sempre vigiar isso, amém, queridos? Vigiem, fiquem atentos. Não coloquem a sabedoria de vocês em xeque, para que a sabedoria de Deus possa habitar, amém? Dependa de Deus. Nós não devemos simplesmente pensar que podemos servir no serviço da palavra porque sabemos bem, ou querer servir a música por saber tocar um instrumento. Nós não estamos aqui simplesmente porque nós sabemos tocar, amém? Nós estamos aqui simplesmente porque sabemos tocar. Tudo é válido. Saber tocar é válido, Saber cantar é válido. Mas o que nós viemos fazer aqui não foi simplesmente fazer aquilo que a gente sabe. A gente precisa aprender muito a depender de Deus. Chega uma época da nossa vida que as coisas melhoram tanto que a gente às vezes não precisa mais depender de Deus, às vezes. Isso é perigoso também. Então eu preciso me atentar muito para isso, amém? Porque Deus nos abençoaria se agíssemos de forma autossuficiente? É uma pergunta que nós fazemos hoje. Porque Ele precisaria ser presente em nossa vida se tudo que fazemos sabemos fazer sozinhos? Então para que Deus na minha vida se eu dou conta de tudo? Para que Deus na minha vida se eu sei fazer tudo? Essa é a questão que nós precisamos vigiar, para não fazermos só aquilo que a gente entende que é certo, mas buscarmos a vontade de Deus, amém? 2 Coríntios 3,5 diz assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Você precisa ter, esse preenchimento, essa paz, essa tranquilidade vinda de Deus, amém? 2, porque muitas vezes a gente acaba pensando que Deus está longe, porque às vezes a gente se conforma com a vida espiritual que nós temos. Diga: eu não posso me confortar com a vida espiritual que eu já tenho. Eu preciso sempre um meio de buscar ao Senhor, orando, jejuando, lendo a palavra, me dedicando em sua obra, amém? A oração, ela é o primeiro passo para aquela presença maravilhosa, aquele fogo de Deus voltar,
A oração, o tempo com Deus. A gente às vezes deixa muito tempo sem oração. Salmo 102, 2, ele diz assim, ó: não me oculteis o rosto no dia da minha angústia, inclina-me os ouvidos no dia que eu clamar, dá-te depressa em responder. Amém, queridos? Então diga assim: o Senhor não está longe, preciso me atentar com algumas coisas. Primeiro, não fazer a obra como eu entendo que tem que fazer, mas fazer a obra pela palavra. Amém? Segundo, não posso me conformar com a vida espiritual que eu estou vivendo. Preciso buscar. Amém? Diga para a pessoa que está do céu: você precisa buscar. Amém? Você precisa buscar. Não é uma culpa que Deus está jogando, não é mostrando para nós um desinteresse. Não, nós temos interesse, somos amados, por isso estamos aqui. Amém? Pessoas como exemplo, Júlio César, que sempre está disponível na obra, né? Um mestre, um homem de Deus. São pessoas disponíveis, decididas a servir a Deus. Então não é que nós não queremos, é que muitas vezes nós contentamos. Não se contente com a vida espiritual que você tem. Por mais que você seja usado, é bom sempre buscar um pouco mais. Amém? Tem dias que você vai buscar também não vai encontrar nada, mas essa busca ela tem que ser contínua. Amanhã você volta, depois você volta, porque se você fica um tempo sem buscar, parece que Deus se afasta, mas Deus não se afasta. Eu lembro de uma história de um pai que ao seu filho perguntar que tamanho é Deus, ele está vendo aquele avião lá em cima, aquele ali é Deus. E aí a criança disse: nossa, que pequeno, né? Deus é tão pequeno. E no outro dia o pai leva essa criança no aeroporto, diz: lembra daquele avião de ontem? É esse aqui. A criança disse: nossa, agora está tão grande. É justamente isso. Quanto mais perto você está de Deus, maior Ele fica na sua vida. Amém? Então quanto mais perto a busca, quanto mais eu busco, quanto mais eu me esforço, quanto mais eu, oro, jejuo, busco, leio, mais Ele fica vivo em nossa vida. E não é só o pecado que afasta a presença de Deus, não. Diga, o maná também. As coisas boas também. Então, às vezes, Deus se afastou de mim, eu estou pecando. Não. Às vezes você encontrou uma coisa que você acha que é melhor do que Ele. É forte. Então você tem que pegar, trazer Ele de volta para o primeiro lugar na sua vida. Amém? Pode ser um trabalho, pode ser uma diversão, pode ser um dinheiro, algo que tirou a presença de Deus. Eu lembro que um dia eu estava em casa deitado e foi a primeira vez que eu me senti vazio, seco da presença de Deus. E ao deitar eu disse: meu Deus, eu nunca me senti assim. Por que eu estou me sentindo tão vazio? E nessa época a gente estava mobiliando casa, fazendo muitas coisas para nós, correndo para nós, ajeitando as coisas para nós, só para nós, só para nós. A gente estava pegando toda a bênção de Deus e transferindo só para nós. Vamos terminar logo essa reforma, vamos ajeitar, a gente vai mudar, vamos mudar para casa nova. E a gente estava buscando muito. E quando eu deito, ali o Espírito Santo, me mostra algo tremendo. Tremendo. Por quê? Porque eu disse: Senhor, não estou sentindo a Tua presença. Está acontecendo algo, eu preciso da Tua presença. E ali então Deus usa a Ana Luísa para ir até lá comigo. E a Ana Luísa coloca a cabecinha no meu peito assim. E o Espírito Santo me fez lembrar
que quando antes, 2 anos antes da Ana Luísa nascer, eu vi a Ana Luísa, já com 3 anos de idade. É forte. E aí o Espírito Santo diz: eu sou ainda aquele que te mostrou a tua filha antes que ela entrasse no útero da tua esposa. Amém? Eu sou esse ainda. Eu ainda sou esse. Só que você, meu filho, ele falou para mim, está muito ocupado com as bênçãos que eu te dei. Você está muito ocupado com as bênçãos que eu te dei. Então não é só o pecado que nos afasta do Senhor. Às vezes é as nossas vontades, nossos sonhos de querer melhorar um pouco a nossa vida, de viver um pouco melhor, que não é pecado, mas a gente acaba sem querer deixando de adorá-lo, de senti-lo, de entendê-lo. Diga: Deus ainda é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Não foi Deus que se afastou, foi eu que mudei um pouco a minha forma de ver as coisas. E ali então fui renovado, me coloquei de volta e voltei àquela busca incessante. Sabe, o cristão, ele tem que lutar para não ficar mais de 3 dias sem orar. Por que 3 dias? Porque você dá um descanso para o pai, um descanso para o filho e um descanso para o espírito. Mas se você ficar 4 dias, você deu um descanso para o diabo. Você não pode dar um descanso para o diabo. 3 dias é o máximo sem orar. Tem gente que fala que é um dia, eu também acho, mas tem às vezes você está correndo, tem gente que está iniciando. Eu entendo que todo dia a oração já é para veterano, mas para iniciante, você não pode passar 3 dias sem orar. Você tem um tempo de oração, tempo de qualidade. Hoje eu entrei às 2 horas no quarto e saí às 4, né? Depois voltei mais um pouco, fiquei até às 5, e ali umas 5:30. Eu vou te dizer que senti a presença hoje. Não senti a presença, mas a fé me faz entender que Deus é comigo. Por quê? Pela busca. Pela busca. Eu não vou ter que sentir a presença toda hora, mas a busca faz eu entender que Deus não está longe. A fé faz eu entender que Deus não mudou, que Deus é imutável, que Ele não muda. E muitas vezes quem muda somos nós, em busca de sonhos, amém, louvado seja, em busca das nossas vontades, em busca de uma melhora, em busca de alcançar uma vitória, que não é pecado, mas nós precisamos dosar, porque Abel trabalhou pastoreando para Deus, e Caim trabalhou em prol de Deus, mas também dele. As colheitas ele fazia também para ele, e das colheitas ele comia, e ele entregava para Deus também, mas entregava para ele. E Abel não, ele não comia as ovelhas, ele pastoreava para Deus. Então a dependência dele em Deus era maior do que o lucro que ele poderia obter, do que o recurso que poderia ser melhorado. O foco dele era não perder a essência, não perder a presença de Deus. Diga como Deus é bom. E aí ele diz assim: a benignidade do Senhor jamais acaba. Jamais Deus vai deixar de fazer o bem para você. Jamais. Jamais Deus vai deixar de fazer o bem. Porque a Bíblia está dizendo que a benignidade dele não acaba, não tem fim. Amém, queridos? Outra coisa, as misericórdias dele não tem fim também. Os perdões dele não tem fim. Quando ele dá
uma olhadinha para nós, dá uma olhadinha nelas lá. Quando Ele pede para você, pede para mim perdoar as pessoas 70 vezes 7, Ele também faz isso. Ele não manda a gente fazer nada do que Ele não possa fazer. Ele não manda a gente fazer nada do que Ele não faz. Então também pode te perdoar num dia 70 vezes 7. Amém? 70 vezes 7 perdão. Porque você está disposto a perdoar também 70 vezes 7. Isso é o que Davi entendeu. Que Davi é um homem que, segundo o coração de Deus, errava, mas era segundo o coração de Deus, porque entendeu os mistérios espirituais estão escondidos de muita gente. Amém, queridos? Diga: se renovam toda manhã as misericórdias. Amanhã o dia vai amanhecer e dizer assim: ó, hoje eu te dou uma nova oportunidade de me buscar. Toda manhã Deus vai dizer: nesse tempo que você está parado, eu estou te dando mais uma oportunidade hoje. Isso é muito tremendo, porque nós estamos às vezes sendo atacados e pensamos que Deus está longe, e a gente acaba não lutando, não buscando. A gente entende que é uma falta nossa, talvez seja, mas isso não nos justifica de não lutar, de não ir orar mais uma vez, 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 até que se torne verdade aquilo que eu acredito no Senhor. Amém? Diga: grande é a fidelidade de Deus. E em terceiro, por que Deus às vezes parece estar longe? Porque Ele prova a nossa fé. Ele quer sumir de nós para ver se nós realmente vamos caminhar acreditando nele, ainda que não alcance tudo aquilo que estamos querendo, ou ainda que não sintamos a sua presença, mas se vamos mostrar a fé que nós temos a Ele, ainda que nada aconteça. Esse é o Deus poderoso. Por isso muita gente, mesmo sem praticar pecados grosseiros, acabam às vezes pensando que estão longe de Deus. Forte. Então desfrute mais da vida que Deus tem para você. Amém, queridos? Desfrute, se alegre. Salmos 84, versículo 5 diz assim: que quando nós alcançamos novamente, por que alcançamos novamente? Porque às vezes a gente deixou de alcançar, ou alcançou uma vez, ou alcançou duas, ou alcançou três, não sei, mas ele diz que toda vez que alcançamos novamente a presença de Deus, não o trocamos por nada. Quando você está na presença de Deus, nada é mais importante do que isso para você. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Você precisa ter esses 3 pontos. Quais são os 3 pontos? Qual foi o primeiro? Vamos lá, gente. Esse é o primeiro. Não queira fazer as coisas do teu jeito. Fazer a obra de Deus do nosso jeito vai parecer que Deus está longe. Segundo, exatamente. 2, por que às vezes parece que Deus está longe? Porque eu estou conformado com a espiritualidade que eu tenho. Preciso de busca, preciso buscar mais. Por que está chato às vezes para muita gente? Por que está sem graça? Por que não tem mais aquele fogo que tinha? Por quê? Porque às vezes agora eu quero fazer do meu jeito, agora eu quero decidir do meu jeito.
quero resolver do meu jeito. Amém? Agora eu quero fazer como com a segunda. Quero continuar com a vida espiritual que eu tenho. Eu não estou mais mergulhando, eu não estou mais jejuando, eu não estou mais orando, eu não estou mais lendo. Por quê? Porque parece que Deus está longe. Mas é justamente por isso. E terceiro, é o próprio Deus que te faz sentir assim. Terceiro, é o próprio Deus que te faz sentir assim, provando a sua fé, provando se você realmente pode ficar com Ele, ainda que nada dê certo. Três coisas que você precisa levar essa noite no seu coração. O salmista disse no Salmo, sabe algo muito poderoso? Vamos ler Coríntios primeiro. 2 Coríntios 5:7. Amém? Deus nos prova, porque visto que devemos andar pela fé que nós temos e não pelo que estamos vendo. Você tem que fechar os olhos mais um pouco para as coisas e começar a ouvir mais a voz de Deus, para que a fé reine e você vença todas as batalhas que vierem na sua direção. Amém? Não olhe, não viva pelo que você está vendo. Mateus 19:26 diz assim, ó: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Amém? Concluindo, nós precisamos deixar Deus nos achar. Como? Buscando a Ele. Você, quando era pequeno, você brincava de pique-esconde, né? Você lembra que você brincava? Muitas vezes você se escondia. E eu quero te trazer um exemplo rápido sobre isso. Que quem está te buscando, quem está brincando contigo hoje é Deus. Ele está te procurando. Ele não quer que você se esconda dele. Quer que você deixe vendo a pontinha do pé aparecendo, vendo a pontinha da camisa, para ele lhe achar. Deixa Deus te achar. Lute, lute, lute. Ore. Se for preciso, ore de novo. Ore de novo. Lute, lute, lute. Aquele que te chamou é fiel para cumprir na tua vida o teu chamado. Amém? Dê um forte aplauso aí. Alguém abre Gálatas 2:20. Volta pra mim. Gálatas 2:20. Quem pode ler para nós? Alguém? Amém? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo tem que viver em mim. Enquanto eu ainda estou vivendo, a presença de Deus vai se afastando. Mas como eu deixo, sabe, as minhas vontades, as minhas buscas, as minhas decisões de lado, aí então Deus vem e vive em mim.
Deus quer viver em nós. Amém? Então diga: eu preciso pensar sobre isso e aprender a usar os meios que eu tenho nas minhas mãos para atrair a presença de Deus. Quem tem que usar os meios sou eu. Amém? O que é que eu tenho que fazer para Deus voltar a tocar em mim, para Deus voltar a, sabe, liberar sobre mim, buscar a Ele com os meios que foram ensinados hoje. Tirar o meu eu, amém? Não me conformar com a espiritualidade e viver por fé, não por vista. São 3 coisas que Deus está te dando hoje. Você que tem agenda, anota. Não deixe de anotar isso. Coloca assim um título: olha, quando a presença de Deus se afasta, eu preciso fazer essas 3 coisas. Que aí você vai voltar a encontrá-lo novamente. Amém? Você vai voltar a escutar a voz de Deus novamente na sua vida. Aleluia. Que as pessoas ao seu redor sejam atraídas pelo Cristo. Amém? Que vai, sabe, encher você por causa disso que você vai fazer. Receba essa bênção. Amém? Receba essa bênção. Então se arrependa e volte ao Senhor. Se arrependa e volte ao Senhor. Se arrependa e volte ao Senhor. Não seja mais juiz da palavra. Amém? Sabe por que a presença às vezes se afasta? Porque pelo fato de você estar bem, você já está batendo nos outros agora. Você não está mais amando, você está batendo. Fala: aí ó, olha aí ó, que você está aqui, né? Aí a presença. Se arrependa essa noite. Receba isso no teu coração. Se arrependa essa noite. Que o Senhor comece a te encher novamente agora. Que o Senhor comece a te encher agora. Mais. Vamos incendiar o ambiente. Elisa, cadê o louvor, filha? Vamos louvar. Vamos trazer de volta o fogo. Sua opinião aqui.
se apague, que esse fogo. Libera isso, libera. E que esse fogo não se apague, não se apague, não se apague. E que esse fogo não se apague, não se apague, não se apague, não. E que esse fogo não se apague, não se apague, e não se apague. E que esse fogo não se apague, não se apague. E que esse fogo não se apague. E que esse fogo não se apague. Que esse fogo somente. E que esse fogo não se apague. Que esse fogo somente. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema somente a ti. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Mais amor por ti, mais fervor por ti, extrema devoção somente a ti. Aleluia. Você é aquilo que você ama. Amém? Você é aquilo que você ama. Você se torna aquilo que você ama. Eu não sei o que você tem amado hoje. Eu não sei o que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida. Mas o Senhor quer fazer algo aqui hoje. Quer fazer algo aqui hoje. Quer fazer algo aqui hoje. Amém? O Senhor quer fazer algo aqui hoje. Ele está trocando o que tinha tomado o lugar dele. Ele está voltando para o trono. Ele está voltando para o trono. Ele está voltando para o trono. Sabe o que é tremendo de ver nesse louvor? É que ele diz assim, ó: libera a tua opinião aqui, em mim. Nós precisamos receber a opinião de Deus sobre tudo que formos fazer. Deus, é assim que tem que ser feito. Pai, é assim que tem que ser feito. Me faz permanecer. Diga assim: eu só vou permanecer se eu ouvir a voz, a opinião dele. Não é do meu jeito. O que ele vai fazer em mim é muito maior do que o que eu estou buscando. Ai, louvado seja Deus. E receba esse renovo em nome de Jesus.